Boa Já noite está a no ar, todos e já. a todas. Estamos hoje fazendo mais uma live, que é o Giro da Semana, os acontecimentos aí, tanto da política quanto da sociedade, que se entrelaça. Estamos aqui com o nosso amigo Diogo. E aí, Diogo, como é que foi a semana? Boa noite, Antônio. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Mais uma semana tensa, né? De muito poucas boas notícias, digamos assim, né? Para o nosso país, né? Mais problemas do que soluções criadas pelo governo federal, né? Mais absurdos aí ditos tanto em relação ao tema da pandemia quanto da democracia e do respeito aos poderes, né? Ditos aí pelo presidente Bolsonaro e que tiveram aí a assinatura do ministro da Defesa e do general Mourão, né? As bobagens que ele diz aí em relação à invasão de hospitais, né? O Brasil chegando aí à posição de número 2, né? De mortes pelo coronavírus, enfim, né? Uma semana cheia de novo aí para a gente botar em dia a pauta. Mas, Diogo, nós vamos começar agora com a nossa pauta, uma pauta positiva agora, que eu achei de extrema relevância. Finalmente, eu acho que tanto o Lula como o pessoal ali da comunicação que trabalha junto com ele, está começando a trabalhar na questão das lives, né, que é de extrema importância e atinge um número significativo. E o Lula fez uma live com youtubers, se eu não me engano, eram 11 ou 12 youtubers de grande relevância, né, todos eles aí, eles têm acima de 100, 200, 300 mil inscritos nos seus canais, né? E bom, e foi um bate-papo completamente diferente, né? E o que eu estou achando interessante nisso? O Lula está começando a fazer uma comunicação de massa virtual. Antes era aquela comunicação de massa no tete-a-tete, na rua, o que é importante, né? E a pandemia está nos obrigando a pensar novas formas de comunicação social com o público. E a questão das lives, ela consegue atingir milhões de pessoas, e sem contar que fica ali gravado depois, a pessoa entra lá e olha essa live a hora que ela quer, e o Lula está dando aí um grande passo nessa comunicação social. Queria que tu comentasse sobre essa nova estratégia do Lula aí de se relacionar com as massas. Pois é, né, Antônio? A questão das redes sociais hoje, ainda mais em tempos de isolamento, né? Elas se colocam como essenciais, né? Como protagonistas da comunicação, né? Desse nosso momento histórico, né? Por exemplo, se a gente for pegar, né, o ano ali de 2018 até o ano de 2018 nas eleições, a direita, mas principalmente a extrema direita, né, ela teve esse entendimento antes, né, do nosso campo, né? E aí veio aí as eleições nos Estados Unidos com o Donald Trump, né? Depois aqui no Brasil com Bolsonaro, né? Não foi diferente na questão do Brexit na Inglaterra e a eleição do Boris Johnson, né? Todos políticos de extrema direita, negacionistas, enfim, né? Ultraliberais, né? Que entenderam que as redes sociais, né? Tem um poder fantástico para se comunicar. Claro, que do ponto de vista deles, eles usaram, né, de forma muito errada, assim, muita propagação de fake news, com muita desinformação, né? Mas, enfim, não podemos deixar de dizer que eles entenderam o canhão, né, que é dialogar e se comunicar através das redes sociais diretamente com as pessoas. E o presidente Lula, né, e os partidos de esquerda, enfim, principalmente aqui no Brasil, né, que sofreram tanto, né, com a difamação nas redes, né, começam a utilizá-la, né, de forma inversa, né, para informar, né, para esclarecer, para desmentir fake news,
né, para informar, né, de forma mais imparcial, né, porque infelizmente ainda temos uma mídia, né, muito parcial, que é comprada aí com volumosos recursos dos governos estaduais, do governo federal, né, então ela serve para tu também informar, né, e trazer à luz aí informações mais fidedignas, né, com a realidade, principalmente das pessoas mais pobres. Mas que bom aí que estamos fazendo isso, que bom que o presidente Lula, né, entrou, né, com força nessa área, né? E nós mesmo aqui, né, Antônio, né, somos frutos desse novo momento, né? Iniciamos a partir aí do processo de isolamento social, né, esse tipo de canal de comunicação. Claro, a página, né, quem tem medo de história já está há bastante tempo no ar, mas esse mecanismo assim de diálogo ao vivo, né, semanal, enfim, até diário, que tu tem feito bastante lives aí no canal, né, vem nesse sentido, para informar e dar mais uma opção, né, para as pessoas se informarem, né? Porque quer ver, Diogo, nessa live ele fez ele fez uma colocação que é interessante assim, ó. A força que o Lula tem é algo assim, ó, impressionante, né? E ele conseguiu nessa live pautar a mídia. A grande mídia foi pautada nessa live. E bom, ele pegou e disse na live o seguinte, aquelas provocações lá do Ciro Gomes, né? Ele pegou e disse assim, ó, um foi passear em Paris, o outro, com mais de 80 anos, disse que anulou o voto, né? E a culpa é minha. Eu que sou culpado por Bolsonaro ter ganho Não, as eleições. não, e só para complementar, né? Um com 80 anos disse que votou, o Fernando Henrique disse que votou nulo, o Ciro, né, foi para França, se absteve de participar, e preso, né? Preso injustamente e censurado, né? Preso injustamente e censurado, né? Inclusive de dar entrevistas, das pessoas poderem escutar a sua voz e ouvir o que ele pensava, né? E aí o culpado é ele, é um absurdo. Dele. E aí é interessante que os colunistas da Globo reproduziram essa informação. Então, assim, as lives que o Lula está fazendo, ele está faltando a grande mídia, né? Por exemplo, o Ciro Gomes, que eu acho que ele é um parceiro do campo de esquerda, mas nesta, nesta questão de ele atacar o PT, atacar o Lula de forma desenfreada, enlouquecida, percebe que ele só vai para a grande mídia quando ele ataca o Lula. Se ele não atacar o Lula, ele não tem espaço na grande mídia. Então, ele está, o Gomes, dentro de uma bolha e não consegue sair dessa bolha. E teve uma outra live há 2 semanas atrás, interessantíssimo, que o Lula fez, que ele fez com os catadores de lixo, ele fez uma live com o pessoal lá. Então, assim, ele está dialogando com os segmentos da sociedade. E aí, e sem contar que depois a pediu uma entrevista com ele e disse que não, entrevista para eles. Então, assim, o Lula está indo conversar com as massas. É isso que ele está fazendo. E essa parte, assim, é que me chamou muito ali a atenção. E aí depois tem uma questão acompanhando os comentários de outras páginas, outras lives fazendo comentários sobre essa live do Lula. Eles fazem uma crítica que é muito pertinente. E isto serve principalmente para as lideranças, aquelas lideranças, deputados federais, estaduais, prefeitos, governadores, que eles fazem live entre eles. Eles não estão dialogando com a massa. E o Lula já está largando na frente. E não adianta, por exemplo, o Lula fazer uma live com a Dilma, com o Haddad, o Tarso Genro, não adianta fazer só com esse campo. Tem que fazer live com a massa. É isso que está rendendo. Então, aí eu acho que a gente começou a semana bem, com esse ponto positivo, e acredito que isso vai dar muitos frutos, né? Agora, vamos partir para o mito agora, o mito. Mito, Bolsonaro.
Essa semana acho que hoje nós já atingimos o patamar de 43 mil mortos, né? E mais de 850 mil infectados, chegando perto a 1 milhão. Hoje nós estamos na segunda colocação já, isolada, e não vamos ser pegos por mais nenhum outro país. Estamos isolados junto com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um louco, aqui nós temos outro louco, então as coisas estão casando. Queria que tu comentasse sobre esse tema aqui, de nós termos ultrapassado a marca dos 43 mil mortos e chegamos a segundo lugar no mundo, e sem política nenhuma do governo federal. O que tu acha sobre isso? É muito triste, né, Antônio? Infelizmente, a gente ultrapassando aí no dia de hoje, né, as 43 mil vítimas do Covid e os 850 mil infectados. E é uma loucura, né, Antônio? Porque a gente está falando isso hoje e semana que vem, né, na nossa live semanal aí do giro da semana, infelizmente semana que vem nós, quando nos reunirmos aqui novamente, nós vamos ter ultrapassado 50 mil com folga, né, pela dinâmica, né, que vem tomando, e vamos também ter ultrapassado a barreira de 1 milhão de infectados. Né? Semana que vem é mais de 1 milhão de infectados e mais de 50 mil homens e mulheres, né, brasileiros e brasileiras que perderam as suas vidas. E então, assim, tu observasse na tua fala, né, a questão do Brasil ter chegado à segunda posição. E não é coincidência, Antônio, não é coincidência, né, os dois países com maior número de óbitos e com maior número de casos serem governados, em primeiro lugar pelo Trump e segundo lugar por Bolsonaro. Né? Nesse tipo de resultado, Antônio, né, não existe coincidência. Existem dois líderes, né, com pensamento negacionista, com conduta, né, de ditador, né, que formaram governos com a mesma linha, que não respeitam o seu povo, não respeitam as minorias, né, não respeitam os trabalhadores, não respeitam as mulheres, não respeitam os negros, não respeitam a periferia, né, e são os dois países hoje que são modelo do caos. Os Estados Unidos, além, né, e o Brasil também na mesma linha, né, os Estados Unidos, além do enfrentamento equivocado do coronavírus, tem toda a explosão, né, de manifestações do seu povo contra o racismo, né, com a morte do George Floyd, né, algumas semanas atrás, que explodiu aí manifestações em todos os cantos dos Estados Unidos. E o Brasil aqui também da mesma forma. Né? Além do elevado número de mortes, nós também temos aí, dia após dia, né, sendo filmado, sendo noticiado, né, o massacre, né, do povo de periferia, do povo negro. Né? Algumas semanas atrás tivemos o menino João Pedro, né? Depois tivemos também mais um assassinato de criança por bala perdida no Rio. Ontem, né, a Polícia Militar de São Paulo foi flagrada, né, espancando, né, um jovem na periferia. O cara ficou completamente desfigurado, né? Quando chegou na delegacia, inclusive, a versão dele foi de que ele tinha sofrido uma queda, né? Depois que foram descobrir através das gravações da comunidade que filmou. Então, os ataques, né, à democracia que Bolsonaro tem feito manhã, tarde e noite. Enfim, Antônio, não há hoje, infelizmente, a única luz no fim do túnel é o impeachment ou a renúncia do presidente Jair Bolsonaro, do seu vice Mourão e a volta, né, dos militares para dentro dos quartéis, né, e parar de querer fazer, né, política da forma que querem fazer. Né? Então não temos outra solução. Né? Ele tirou os dois ministros, né? Primeiro o ministro Mandetta, que apesar
de eu ter todas as minhas críticas e ser totalmente oposição, principalmente a sua forma de ver o SUS, né? Mas vinha fazendo sim, né, um trabalho à luz da ciência, respeitando a opinião, né, da academia, respeitando a opinião dos médicos, dos cientistas. Depois colocou uma figura mais, né, enfim, que não tinha tanto apoio popular também e tal, mas que também, né, o ministro que agora me fugiu o nome agora, o segundo depois do Mandetta, que também, né, escutava a ciência, tinha como prioridade, né, as informações reais para colocar, né, um milico que tem na sua trajetória, sua principal tarefa ter sido o coordenador da logística, né? Veja bem, coordenador da logística, o Pazuello esse, coordenador da logística durante as Olimpíadas do Rio em 2016. Então, um ministro negacionista que colocou, inclusive, como número 2 seu no Ministério da Saúde, um militar, se eu não me engano é coronel, que vai nas coletivas do Ministério da Saúde com um embleminha, né, que eles botam de lapela com uma caveira, com uma faca atravessada na cabeça, né, um cara também negacionista, né, que quem viu as suas redes sociais antes de ser nomeado ministro adjunto, também totalmente negacionista, contra o uso de máscara, contra o isolamento, né, e a primeira atitude que eles fazem é tentar, de forma vil, de forma bagaceira, desculpa o termo, mas para dizer assim, esconder, né, os números de infectados e de mortos pelo Covid-19. Né? E se tem uma coisa que militar, quando está no governo, sabe fazer, né, Antônio? A gente sabe muito bem isso pelo exemplo da ditadura militar no Brasil, é esconder corpos, é censurar, né? É mentir para a população, é esconder os problemas do país. Isso o militar sabe fazer muito bem, porque governar não sabe. Governar nunca soube, né? Então, infelizmente é isso, né? Não sei se queria falar alguma coisa, Antônio? Não, pode Não? Tá. continuar. Então, infelizmente, chegamos a esse caos que vivemos hoje. Né? Além de ter que estar defendendo o país do vírus, né, e defendendo as pessoas, a gente também tem que estar aqui hoje lutando contra o racismo, lutando contra o fascismo e defendendo a democracia, tudo ao mesmo tempo. Porque temos um governo, né, fascista, um governo ditatorial no país, que se nós deixarmos, se nós não formos firmes, né, na defesa, é um governo que quer implementar, sim, um regime de exceção no país. É um governo que quer criar uma ruptura institucional e democrática no país. Né? Então, nós precisamos ser firmes cada vez mais. Né? Então, vamos continuar lutando, os prefeitos e os governadores lutando, né, com a estrutura e com o que tem. Né? Uma coisa que há de se observar também, o governo federal agora que está tentando constituir uma narrativa, né, que a culpa é dos prefeitos e governadores. O governo federal, até agora, executou apenas 23% dos recursos prometidos para o combate ao coronavírus. O governo federal entregou apenas 6% dos 14 mil respiradores prometidos para os estados e municípios. O presidente Bolsonaro vetou um artigo, né, um projeto de lei criado pela Câmara Federal, pelo Congresso, que destinava 8,6 bilhões de reais para as cidades e para os estados para combater o coronavírus. Então, o governo federal não tem feito nada, absolutamente nada. Bolsonaro faz lives que não discutem nada com nada, né? Fica dando bandinha em restaurantes e comendo cachorro-quente para demonstrar não sei o que ele faz. Fica andando a cavalo na frente do seu gado, que vai lá, acho, comer pasto na frente da esplanada dos ministérios e do Palácio do Planalto, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo... aquela coisa, pedindo intervenção militar, e tem essas faixas lá, pedindo intervenção militar, porém com Bolsonaro no poder, como presidente. Né? Então é um conjunto de situações que, olha, nós nunca vivemos
né, na história do nosso país. Então esperamos que isso termine logo, né, Antônio? Para o bem do país. Tem uma questão que ela é importante aí, já que tu falaste dos militares. No início da década de 70, nós tivemos um surto de meningite no país. Tá? E os militares, com a sua velha habilidade, o que eles fizeram? Eles não falaram nada, ficaram quietos, como se não tivesse acontecendo um surto de meningite. Muitas crianças foram atingidas por essa doença, né? E os militares simplesmente não agiram. Por uma questão simples, né? A administração não é a praia deles. A praia deles não é de... E aqui os nossos militares, e principalmente os nossos generais, eles agem como uma república de bananas, literalmente. Faço um gancho que teve o general nos Estados Unidos agora, nessa semana. Ele fez um vídeo pedindo desculpas de ter acompanhado o Trump numa caminhada que fizeram numa igreja lá, com a Bíblia na mão e tudo mais, para mostrar que eles são pessoas de fé. Até teve um paralelo que fizeram na questão bíblica ali, que era o caminho de Jericó, alguma coisa assim, né? E, bom, o general depois se fragou que ele fez uma bobagem extraordinária. Ele usou o seu cargo, o seu uniforme, para dizer que estava ao lado daquele governo. E, bom, ele se deu conta que as Forças Armadas não servem para isso. Essa é a postura, que as Forças Armadas não servem para isso. Já os nossos generais aqui, eles vão para a TV, inclusive o último agora foi o seguinte, dando um recado para a oposição: não estiquem a corda. Não estiquem a corda, senão vai ser pior. Tá? Não esquecendo que quando eles criaram o AI-5, em 1968, não é porque a oposição puxou a corda, esticou a corda demais. Os militares forjavam os atentados. Os militares faziam depredação para botar a culpa na oposição. Bom, onde é que eles aprenderam isso? O Mussolini fez isso na Itália e deu certo. Por 20 anos ele governou. O Hitler, na Alemanha, antes de chegar ao poder, fez a mesma coisa. Então, eles têm uma longa escola de tirania, de mentiras, de como tentar manipular o povo. Eles fazem isso com muita habilidade, com muita cara de pau, né? Como se tivesse assim, no Brasil não está acontecendo nada. Nós temos 43 mil mortos já e não está acontecendo nada, né? Faça um comentário aqui, o Luciano Valente está dizendo que sexta-feira a política de Atlanta, dos Estados Unidos, matou mais um negro. Então, assim, a questão lá vai aumentar mais ainda a tensão. Mas quero que tu comente agora, Diogo, o seguinte: mais uma pérola do nosso mito, né? Ou melhor, o mito do diabo, que é que ele incentivou as pessoas a invadirem os hospitais de campanha. No momento que nós nos tornamos o vice-campeão em número de mortos e de infectados, ele incentiva que os seus fanáticos vão lá para invadir os hospitais. Dá uma comentada sobre essa patifaria que esse idiota fez, hein? Antônio, só para fechar ali aquele gancho que tu levantou ali, né? Os militares ali, o ministro Luiz Fux, né, numa decisão em caráter liminar, né, dos últimos, acho que de quinta-feira ou de sexta-feira, né, onde ele é acionado pelo PDT, né, julgou de forma liminar que os poderes, né, os limites dos poderes, né, das Forças Armadas. E ele registra ali na sua decisão, né, que as Forças Armadas não são um poder moderador. Né? Não tem papel moderador. As Forças Armadas, né, são forças criadas para proteger o país. Né? É isso que as Forças Armadas são. Né? Ela não existe para moderar crises entre
o executivo e o legislativo, né, moderar crises, né, entre o legislativo e o judiciário, entre o judiciário e o executivo, não. O papel dela é ficar dentro dos quartéis e onde o povo brasileiro precisa. E não é ela, não são as Forças Armadas e nem ninguém, digamos assim, né, para dizer o que uma decisão da justiça é correta ou não. Decisão judicial, elas existem para serem cumpridas, né, obedecidas, né? Os partidos de esquerda, principalmente os nossos governos, né, foram extremamente, tiveram praticamente quase todos os momentos, né, decisões desfavoráveis na justiça, em todos os âmbitos, inclusive o impeachment, né, o golpe, né, que a presidenta Dilma levou, né, foi com a anuência do Supremo Tribunal Federal, né? Ou aqui ninguém se lembra, né, daquele famoso áudio do Jucá, onde ele dizia lá para o seu correligionário vinculado à corrupção: olha, é um grande acordo nacional, é um grande pacto nacional, com o Exército, com o Supremo, com tudo. Então, houve um grande pacto nacional para golpear a Dilma. E esse mesmo pacto nacional hoje, né, colocou Bolsonaro no poder. E agora a extrema-direita colocada no poder tenta, né, engolir a direita frufru do nosso país, né? E é isso que a gente está vendo acontecer. E parece que alguns deles agora acordaram. Mas, enfim, né, fechando esse parênteses, né, essa declaração do presidente Bolsonaro em relação aos seus correligionários, né, porque é isso, ele fala para os seus correligionários. Né? Essas lives do Bolsonaro, elas servem para soldar, né, para aglutinar sempre aqueles seus 20% da população brasileira que são doentes por ele, né, que hoje estão hipnotizadas, né, por este cidadão. Mas assim, Antônio, é uma declaração que num país é mais um dos crimes, né, do Bolsonaro. É mais um crime cometido por Bolsonaro. Né? Então, Bolsonaro, dia após dia, né, nas suas intervenções, nas suas conversas, nas suas notas que ele publica, nas suas lives, né, nos seus depoimentos, nas suas coletivas, dia após dia ele constitui crimes. Bolsonaro precisa ser parado. Ele precisa ser impedido. Né? Cada dia que passa, o Brasil está mais afundado, né, em problemas. Mais a nossa democracia, cada dia que passa, mais afundada, mais sobre perigo. Né? As nossas instituições, mais sobre perigo. Né? Os hospitais, né, os profissionais da saúde, agora, infelizmente, né, que sempre, né, tem aí, no passar do tempo, sempre uma dificuldade, uma falta de estrutura para poder trabalhar, ainda mais no meio de uma pandemia, onde a gente está vendo os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, né, os profissionais, todos eles, desde o médico até o pessoal do serviço geral dentro do hospital, sofrendo com a pandemia, se adoecendo, não podendo ver seus parentes direito. E o que esse imbecil do presidente da República faz? Duvidando, porque isso, o ponto dele continua sendo a dúvida em relação ao coronavírus. Invadam os hospitais de campanha para ver se tem gente lá doente. Vão tomar... Não, mas é que os hospitais de campanha são feitos por uma precaução, para prevenir. Se hoje eles não estão com as suas ocupações totais, que bom que não estão. E que bom que não cheguem a ficarem 100% lotados. Isso é ruim. Então, assim, é um presidente que não sabe nada, Antônio. É um presidente que debocha, né, da inteligência das pessoas. É um presidente que debocha do bom senso. É um presidente que debocha dia após dia da democracia. É um cara que brinca de fazer política, que brinca de fazer gestão, que não assume nada do seu papel enquanto liderança. Quando perguntam para ele, eu não sei o que da economia, fala com o ministro Guedes. Quando perguntam da saúde, falam com o ministro da saúde que eu não entendo nada. Quando perguntam de educação, fala com o ministro da educação que eu não entendo. Sim, inclusive os ministros dele também não entendem bolufas desses assuntos também, mas enfim, é sempre o que ele faz.
E agora, na pandemia, a narrativa que ele tenta falar é o seguinte: olha, não sei de nada, não falem comigo, falem com o seu prefeito, com o seu governador. Ou seja, para que ele está lá? Para que Bolsonaro está como presidente da República? Ele até hoje não fez uma reunião de trabalho séria, uma reunião de trabalho coerente com secretários estaduais, com secretários municipais, com a academia, né, com as pessoas mais sabedoras, né, do ponto de vista da infectologia do nosso país. Quando que ele fez? Quando que ele coordenou um grupo de trabalho? Então, assim, Bolsonaro precisa sair da presidência da República, Mourão precisa sair da vice-presidência da República, o Brasil precisa ter eleições livres, sem influência de fake news, sem influência de golpe militar. Essa história dessa milicada que, não, né, que fica só fazendo ameaçinha, a cada situação que se avizinha ficam mandando recadinhos e depois no outro dia vão lá desmentir. O Brasil não aguenta mais. O Brasil é uma vergonha no resto do mundo. O resto do mundo olha para o Brasil estarrecido pelo que vem acontecendo aqui. Precisamos de um basta. Lendo os comentários aqui, o Janquiel, parabéns pela iniciativa, né? O Ivo, temos um presidente perturbado, não só perturbado, como louco, enfim. O Schubert, depois que elegem um subversivo no governo que detona autoritarismo e que pouco a pouco, essa era a intenção deles, né? Mas, enfim, vamos ver agora uma outra questão que é importante, que está correlacionada também. Tem vários artigos aí que estão falando, a Dilma andou falando, Boulos andou falando também, que o PNSDB abandonou o impeachment por completo e agora virou Bolsonaro 100%. É isso mesmo que aconteceu, Diogo? O PSDB está saindo aí do jogo? Olha, na verdade, a nota que o presidente, acho que é o Bruno Araújo, se eu não me engano, o presidente nacional do PSDB, lançou aí na sexta ou na quinta também, né, ela, de fato, ela levanta essa situação, né, em relação ao impeachment, né, diz que, só que pelo que eu li, assim, na nota do PSDB também, eles se colocam em tese, né, Antônio, em tese, como oposição ao governo Bolsonaro. Mas, assim, é uma nota que tu não vê, assim, ela só, ela dizendo que eles são oposição, mas, na verdade, sim, o PSDB aplaude, né, bem faceirinho, toda a política, né, ultraliberal do Paulo Guedes. Né? Então eu não sei o que o PSDB vai ser oposição, né? Se aplaude, né, de pé juntinho ali a política econômica do Paulo Guedes e é contra o impeachment, para mim não existe oposição com essas características. Oposição é o PT, oposição é o PCdoB, oposição é o PDT, o PSOL, né, que defende o impeachment, a saída de Bolsonaro e Mourão, né, e o fim dessa agenda ultraliberal deste governo fascista. Né? Então, eu concordo, né, independente do que o PSDB fala, no momento que é contra o impeachment e a favor da agenda do Paulo Guedes, não é oposição, né? É situação. E digo mais, né? Lembrando aqui, né? Onde tudo começou nesse país. Tudo começou quando Aécio Neves não aceitou a derrota para Dilma Rousseff em 2014 e foi para a tribuna pedir recontagem de votos e dizer que Dilma Rousseff não teria sossego enquanto fosse presidente. Né? Ali que começou o empoderamento destes fascistas no nosso país. Foi ali. Né? Então, sempre quando diz, PSDB, junto com Moro e outros, são pais, né? São responsáveis hoje diretamente pelo que acontece no nosso país. Mas uma questão que eu acho que é pertinente nós levantar, um comentário aqui, o José Marques aqui, colocando para nós aqui, volta PT. O comentário é que assim, ó,
O PSDB ele está lavando as mãos, né? Ele está dizendo assim, deixa o Bolsonaro aí, não é tão ruim assim. E aí é o que tu falaste, né? Toda a agenda econômica que está no governo aí é do PSDB. Não esquecendo, o PSDB, quando assume o governo junto com o Temer, lá no golpe, eles implementam as reformas liberais. O Temer foi apenas o teste de ferro, o mentor intelectual era o PSDB. PSDB, do Serra, Aécio, todos eles estavam ali ditando as regras do jogo. Então, eles são parceiros nesse sentido, né? Pois bem, mais uma vez mostra o seguinte, o Lula estava certo em não ter assinado aquele manifesto. Aquele manifesto como é que era o manifesto? Todos juntos, mas sem impeachment, fica como está. E aí o Lula diz, não tem como assinar isso aqui, né, tia? Como é que a gente vai assinar uma coisa dessa? Na verdade, vocês não querem tirar o Bolsonaro de lá. Eles querem deixar as coisas como estão. Por um outro lado, eu acho bom esse manifesto do PNSDB, porque ele se assume de uma vez. Aí para com essa ladainha aí, o PSDB dizer eu sou oposição e eu não gosto do Bolsonaro e nada. Por um outro lado, é bom que eles estão assumindo agora. Eles estão com o Bolsonaro, 100% Bolsonaro, só que agora, o Fernando Henrique Cardoso vai fazer da vida agora, já que ele está tão alinhado com a Rede Globo, né? A Rede Globo está convidando ele para as lives aí, tentar reorganizar o campo de direita. Vamos ver qual vai ser a posição do Fernando Henrique agora em relação a esse tema. Bom, outro tema agora que nós temos é o seguinte, vou só dar uma riscadinha nesse aqui, depois a gente entra aqui. Ministro da Educação. O ministro da Educação foi para a rua de novo, foi para a rua no meio lá do gado lá, e do gado novamente ele pediu lá uma intervenção no STF. Isto é, eles não estão nem aí para a democracia e eles não têm medo também. Possivelmente ele não faz isso sozinho, tem uma articulação por trás, possivelmente os militares estão dizendo para ele, vai lá e fala que depois a gente segura a bronca. Então, o ministro da Educação continua atacando o STF sem dó, sem perdão nenhum, tá? Esse aqui, dá uma comentada sobre esse tema aqui primeiro, para depois nós entrar num outro ali. Antes disso, o José Marques, eles ajudaram a construir o Bolsonaro, agora tentam se livrar, fora Bolsonaro. Na verdade, eu acho que eles não estão tentando se livrar, né? Porque a política econômica está muito boa para eles. Então, eles não é um fora Bolsonaro. Mas dá uma comentada sobre o ministro da Educação, essa pérola maravilhosa que nós temos. Essa última declaração dele é mais uma das pérolas, né? De um cidadão que não deveria nem ter chego, né, onde chegou como ministro, né? Não tem a mínima condição de estar ali. Então o Weintraub, ele é mais um dos que não deveriam estar onde estão, a começar pelo presidente, né? Então, inclusive, essa foi mais uma dele essa semana, né? No início da semana, acho que foi segunda, agora não lembro o dia que foi, ele lançou uma medida provisória, né, onde ele poderia, né, com todos os poderes, para nomear, né, reitores, reitoras, né, das universidades federais do Brasil e dos institutos federais enquanto durasse a pandemia. Né? Mais um absurdo, né, mais um ataque fortíssimo à democracia do nosso país e que, né, após muita articulação e muita pressão, né, do povo, dos estudantes, dos professores, dos profissionais, dos técnicos das universidades, né, do Congresso, da oposição, enfim, né, o presidente do Senado, Alcolumbre, devolveu, né, a medida provisória, tornando ela, portanto, sem efeito. Né? Ainda bem.
né? Para você ver o tamanho do disparate, do absurdo que o Alcolumbre e o Maia, do Democrata, né, foram contra a medida, né? E ela foi devolvida, coisa que não me lembro a última vez que aconteceu, né, do Senado devolver uma medida provisória. Geralmente se deixa caducar, né, passar os 4 meses, e claro, ela durante esse período acaba tendo os efeitos, mas dessa vez ela foi devolvida. Então, o ministro Weintraub, né, com esse tipo de declaração, a participação dele na manifestação, esse tipo de fala, né, num país sério, Antônio, num país sério, ele já estaria preso. Não estou nem dizendo que ele já teria sido exonerado, porque eu defendo que ele não deveria nem estar lá. Então, exonerado é o mínimo. Mas esse tipo de postura, esse tipo de declaração, ele deveria estar preso. Preso. Assim como as manifestações com faixas fascistas, pedindo intervenção militar, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do STF, essas manifestações não poderiam acontecer. Os órgãos de segurança deveriam trabalhar para, né, coibir esse tipo de manifestação. Isso não é liberdade de expressão. Pedir a morte de alguém, por exemplo, agora é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Né? E o que a gente vê é nessas manifestações as forças de segurança simpáticas, tirando foto, dando beijinho, abraçando, e nas manifestações que pedem mais democracia, que pedem a defesa, né, do Estado Democrático de Direito, é bomba de gás, é gás de pimenta, é bala de borracha, é isso? Né? Então, eu quero reforçar, o ministro Weintraub, assim como outros deste governo, já deveriam estar presos. Né? Então, assim, ontem à noite, por exemplo, né, o STF foi alvejado por fogos de artifício, pelo aquele grupo de maluco lá, do tal 300 lá, que estavam acampados lá na frente, e que o governador, de forma acertada, do Distrito Federal, nesse sábado, mandou desmanchar aquele parquinho. 300 não, né, Antônio? Que ali não tinha nem 30, né? 300 nunca foi. Tinha 30 gato pingado lá, fundamentalistas, né? E os caras, não satisfeitos, foram para frente do Congresso e gravaram ainda, atirando fogos de artifício no STF. Bombardearam o STF de fogos de artifício. E pasmem, ninguém das forças de segurança do DF estava lá para impedir. Tanto é que, pelo que eu li agora nas redes sociais nessa tarde, né, o governador Ibanez exonerou, né, o subcomandante da Polícia Militar do Estado, né, por não ter reprimido aquele tipo de ataque. Então é isso, é mais um disparate aí do ministro Weintraub, né? É isso que eu digo. Quanto mais o Bolsonaro fala, quanto mais os seus ministros falam, quanto mais o Mourão fala, né? Quanto mais os militares falam, incentivando esses lunáticos, esses fundamentalistas da extrema-direita, mais eles se sentem empoderados, né? Então a gente tem que dar um limite para isso, Antônio. Isso tem que ser urgentemente. Eles estão se sentindo donos do pedaço, né, e fazem o que querem. Né? Mas esse ministro aí, eu não tenho dúvida. Só a prisão mesmo para ele entender em que país que ele vive e respeitar, né, o sistema democrático. Porque se não for assim, não vai ter vez. E só para complementar o que tu está dizendo, quando ele foi chamado na Polícia Federal para dar declarações sobre a questão das fake news, ele simplesmente se resguardou no direito de ficar calado e não responder, e o melhor, ele respondeu por escrito. Isto é, quando está no meio do gado, o cara é muito machão. Aí a hora que emparedaram ele lá, virou um cordeirinho. Não conseguia nem falar. E saiu carregado, né, Antônio? Não falou nada no depoimento,
Porém, tinha um bando de fascista esperando ele na rua e ele saiu no braço do povo. Do povo, né? Do povo dele ali, daqueles malucos Gado. ali do gado, né? Então é isso. Né? É um cara que só vai entender quando for preso. É o que eu te digo. Num país sério, minimamente sério, que as suas instituições funcionassem de forma adequada, ele já estava preso, não tenha dúvida. Comentário aqui, Jogo. O Zé Almeida. Para derrubar o fascismo, deveremos abrir diálogo com o centro e centro-direita, talvez até a direita, mas, ao mesmo tempo, as pautas sociais, como fazer esse diálogo sem posicionamento, a redução dos investimentos no reforma trabalhista nos próximos 20 anos e a reforma da Previdência. É correto, Então, um aqui, o abraço que pro ele está Zezé. dizendo, né? Um abraço pro Zezé. O Zezé é um amigão meu, né, um companheiro lá de Santa Vitória do Palmar, né, um amigo que eu, né, nutro um grande carinho por ele. A gente é parceiro de muitas caminhadas e é isso mesmo, né? Não tem como caminharmos aí para um país melhor sem rever esse tipo de situação. É, para ter uma ideia, Diogo, na sexta retrasada eu fiz uma live, uma brasileira que mora em Portugal, né? E aí perguntando como é que é a situação política lá, né? Olha, para ter uma ideia como é que é as coisas. O presidente de Portugal é de direita e o primeiro-ministro é de esquerda. E lá eles têm uma pauta progressista. Progressista. E aí aqui qual é o problema do Brasil que nós temos aqui? Nós temos uma direita antiprogressista. Essa nossa direita, ela só sabe defender o Estado mínimo e mais nada, né? E, bom, quando foi para se posicionar entre a democracia e o fascismo, eles não pensaram duas vezes, pularam no colo do fascismo, né? E o próprio Fernando Henrique disse que anulou o voto ainda, né? Estava em dúvida, mas não sei, um professor, um militar, deixa eu ver, não, vou anular o voto. Né? Um intelectual falou isso, para ter uma ideia. Depois o Rogério Almeida. Com certeza, esse indivíduo se blindou de uma maneira que ninguém vai conseguir tirar estes. Sim, mas aí, Rogério, eu te digo uma coisa assim, ó, é que os movimentos nossos têm que ser mais intensificados cada vez mais. Por exemplo, ocupar as redes sociais assim, ó, e construir uma narrativa é de suma importância, né? Os movimentos antifascistas hoje que estão na rua, eles só não estão maiores ainda por causa dessa pandemia, que ainda tem um receio de ir para a rua ainda e a nossa situação ela consiga piorar mais do que já está. Essa é a questão, né? Pois bem, agora a gente vai Queria entrar em mandar um dois abraço pontos. queria mandar um abraço pro Rogério também. O Rogério é um companheirão aí de São Lourenço do Sul, né? Ele é detetive particular também, é um baita parceiro aí nosso, amigo aí de muita caminhada também. Ah, que legal. Um grande abraço aí para o Zezé e para o Rogério. Enfim, agora nós temos agora mais uma pérola, né? Eu acho que no final desse governo aí, eu acho que vai dar para produzir um livro só de pérolas, cara. Isso a história tem que registrar isso aí. A última pérola agora do ministro interino da Saúde, ele já tinha colocado o Brasil, o Nordeste no hemisfério norte, né? Muita neve, temperaturas abaixo de zero. Agora ele chamou Porto Velho de estado agora. Ele criou um novo estado no país agora, Porto Velho. Bom, Diogo, eu dou aula para os anos finais, do sexto ao nono ano. Essa matéria aí nós trabalhamos no sexto ano, mas os alunos já trabalham esse conteúdo aí desde o terceiro, quarto ano, né? E aí é só para a gente ver assim, ó, que os militares ainda, além de não serem da administração, eles são muito burros, né, cara?
mas muito burros mesmo. Extraordinariamente burros esses caras são. E é lamentável isso. Mas eu quero que tu comente, nem vão perder tempo com essa figura aqui bizarra. Já vou riscar essa praga aqui. Mas eu quero que tu comente uma situação interessantíssima. E nós não podemos perder o foco, sabe de quem? Do MBL. Não podemos perder o foco aí dos jovens fascistas. Tem que ficar de olho neles. Pois bem, eles fizeram uma manifestação criticando o Bolsonaro. Os bolsonaristas foram para cima lá e deram umas taquaradas neles lá. Deram umas taquaradas, né? Chamar de traidor, tudo mais, etc. Eu quero que tu comente aí, que tu acompanhou com certeza aí o surgimento do MBL, que para nós ficou conhecido aí em 2015, né? Tudo leva a crer que eles tiveram financiamento externo. Ninguém consegue liberar pessoas sem dinheiro, né? Ele conseguiu investimentos externos, investimentos de grandes empresários para criar este movimento que aí hoje eles têm deputado federal, deputado estadual aí, e agora eles estão se colocando na oposição contra Bolsonaro. Quero que tu comente essas figuras, porque nós não podemos perder o foco do MBL e eles passarem de lombo liso aí, não tem culpa de nada. Esse aí são fascistas de marca maior. Dá uma comentada aí sobre esses demônios. Bom, né? O MBL ele é berço do fascismo no nosso país, né? Berço do fascismo, berço do bolsonarismo. É um movimento aí constituído, nutrido, né? Com muito recurso, mas muito recurso, né? De grandes empresários do nosso país, a começar pelo dono da Ambev, né? O Paulo Lemann, né, que é um dos principais, não sei se hoje ainda está financiando, provavelmente está, né, mas foi um dos principais financiadores do Movimento Brasil Livre no nosso país, né, movimento aí liderado aí principalmente por uma figura deplorável como é o Kim Kataguiri e aquele outro rapaz lá do Mamãe Falei e o deputado, não, vereador do estado de São Paulo, o Fernando Holliday, né, o negro que não gosta do movimento negro, enfim, todas aquelas coisas, muito parecido com o presidente da Associação Palmares. Então, são figuras que sabem, né? Eles sabem o que fizeram. E, bom, ainda bem, vamos dizer assim, ainda bem, né, que entenderam o mal que fizeram. Mas isso não traz para eles, né, a absolvição da pena, né, Antônio? Né? Isso aí, a história, né, vai cobrar uma fatura muito alta. Eles já entenderam isso, porque eu acho que é tu mesmo, inclusive, diz uma frase, né? O fascismo, ele engole essa direita. Né? A extrema-direita, o fascismo, eles engolem, né, essa turma da direita, né, a direita morumbi, essa direita elitizada do nosso país é engolida. História, não no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Em todos os processos de ascensão do fascismo, esse tipo de elite ela é engolida por eles, são os primeiros, diga-se de passagem. Então, também por uma questão de sobrevivência, o MBL, assim como Alexandre Frota, assim como a Joyce Hasselmann, assim como o Sérgio Moro, assim como o Luciano Huck, Fernando Henrique Cardoso, né? E a lista é grande, né? A lista é bem grande, porque é fato, Antônio, é fato. O bolsonarismo e o fascismo, né? E os ataques à democracia no nosso país só estão como estão hoje porque a direita, a elite brasileira, elegeu o Bolsonaro. É por isso, é matemática, é simples. Esse é o cálculo. Né? O agronegócio, que hoje perde bilhões por ano por cada declaração racista do ministro da Educação, por exemplo, sobre o povo chinês, e está sentindo na pele, com perdas irreparáveis, né? Só não está sentindo mais porque o próprio governo acaba, né,
repondo alguma parte dessas perdas para esses grandes latifundiários, né, estão vendo. Então, bom, é papel agora, sim, dessa parte da elite brasileira, dessa direita do nosso país, de firmar fileiras, né, e enfrentar o bolsonarismo também. Porque Bolsonaro é cria dessa turma. Né? E eu concordo contigo, né? Precisa sim uma grande aliança, né? Uma grande concertação política do nosso país, né? Que unifique, né? Uma frente que tenha partidos da esquerda, partidos do centro e parte da direita progressista, né? Que entende, né, o que está acontecendo hoje no nosso país para enfrentar o bolsonarismo. Mas aí eu, voltando um pouquinho naquele teu assunto do manifesto que o presidente Lula não quis assinar, e de forma correta não assinou, né? Não adianta uma frente dessa, com a direita junto, se não falar em devolver direito para o trabalhador, se não falar em revogar a PEC da morte, que congela por 20 anos, como disse o Zezé, os recursos de investimento em saúde e educação. Não adianta manifesto e frente com a direita se essa frente não defender a revogação da reforma da Previdência. Não adianta a frente se essa frente não defender a revogação da reforma trabalhista, da carteira verde e amarela. Não adianta a frente se essa frente não defender a revogação da venda do nosso patrimônio público e principalmente do pré-sal. Não adianta uma frente se essa frente não rever, né, a política de conteúdo local para fazer para a nossa indústria produzir a tecnologia, os equipamentos, por exemplo, para explorar o pré-sal e retomar lá em Rio Grande, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o polo naval, que chegou a empregar 20 mil trabalhadores e trabalhadoras e hoje não emprega 300, 400. Então, a frente com a direita junto, enfim, tem que defender isso. Então não adianta, né, nós ir assinar lá um manifesto que só dá uma perfumadinha, né, para dar umas pauladinhas no Bolsonaro e não traz todos esses elementos para o centro do debate. Então o presidente Lula está certo. Nós temos que lutar numa frente que defenda o povo trabalhador, o povo mais pobre desse país, né, e não que vá garantir, né, os direitos dessa elite que cada vez tem mais, né, cada vez está mais com direito e menos com deveres, enfim. Sim. Ah, não, e eu acho que tem uma questão também que, assim, ó, o que a gente está vivendo hoje é fruto de um processo que eles criaram lá atrás. Nós não chegamos nessa posição com o Bolsonaro simplesmente do nada, né? Foi construído isso desde 2015, tá? Então, bom, agora a gente tem que ver como é que a gente sai dessa parada. É como tu estava dizendo, voltar ao que era antes, qual país que nós queremos daqui para frente sem Bolsonaro? Um país aos moldes da gestão Fernando Henrique? É esse país que nós queremos, aos moldes do Fernando Henrique, dos anos 90? Uma alta taxa de desemprego, uma inflação controlada, mas com desemprego galopante, as pessoas sem crédito para poder comprar. Ou nós queremos um país, uma política econômica desenvolvimentista do governo Lula e do governo Dilma no primeiro mandato. Nós podemos fazer a comparação. Vamos fazer a comparação. O que nós queremos daqui para frente? Nós queremos a gestão Lula e Dilma? Nós queremos a gestão Fernando Henrique? Ou nós queremos os militares? Quais as três opções que a gente tem daqui para frente? Eu acho que elas estão colocadas aí. As elites já se posicionaram, eles querem o modelo Fernando Henrique de novo. Um modelo que eles vão ganhar muito dinheiro, eles vão enriquecer mais ainda do que já estão, não vai ter programa social, então essa é uma opção que eles estão fazendo. Enfim, agora sim, a gente já está chegando no final da live, vamos dar uma comentada, que aconteceu algo interessante.
sobre geopolítica, que é o seguinte: os Estados Unidos aumentou as sanções contra Cuba, né? Aumentou as sanções contra a Venezuela. E, bom, a Venezuela está com problema de refino de petróleo, né? Porque ela tem, se não me engano, duas empresas de refino de petróleo dentro dos Estados Unidos. E essas refinarias estão proibidas de levar gasolina para a Venezuela. Pois bem, o que faz? O Irã está mandando alguns petroleiros para a Venezuela. Os Estados Unidos tinham dito que iam interceptar esse petroleiro. Obviamente, ficou só na retórica. Eles não interceptaram. Os petroleiros, o Irã pegou e deu um aviso: se isso acontecer, nós vamos atacar vocês. Ficou bem claro isso. E bom, e aí entrou a Rússia, e a Rússia disse: nós não vamos aceitar golpe na Venezuela. E por um outro lado, a China pegou e anunciou essa semana o maior investimento econômico depois da União Soviética em Cuba, confrontando os Estados Unidos. Pois bem, nessa semana, a China, eles mudaram o tom em relação diplomática. Eles mudaram o tom. Eles estão indo para cima dos Estados Unidos de forma firme, dizendo: nós não vamos aceitar intervenção. E o recado foi bem claro: a América Latina não é quintal de vocês. Tá? Bom, agora os Estados Unidos estão com um problema. Eu queria que tu comentasse assim, ó, os Estados Unidos, eles praticamente não estão no Oriente Médio como estavam antes. E sobrou só o quintal aqui, a América Latina. Só que os russos e os chineses estão entrando no jogo e o Irã também está entrando na parada agora. E aí vai ter o reflexo também nos movimentos que vai estar acontecendo lá na política caseira dele nos Estados Unidos, né? Dá um comentário sobre isso. Enfim, há um reposicionamento, né, da geopolítica mundial, né, principalmente após o início dessa pandemia, né, ou seja, os países, né, que conseguiram sair também mais cedo deste problema, né, vão levar um pouco mais de vantagem sobre... Oi? Está chegando cortado. Não, tá para com mim... alguma aberta no computador, alguma coisa ali? O Face, Não. WhatsApp? Não, melhorou agora? Melhorou agora? Melhorou um pouco. Vai aí. Tá, beleza. Então, o que eu estava dizendo, né? A geopolítica mundial ela está mudando, né? E com a pandemia ela aprofundou com mais velocidade, porque, óbvio, os países que enfrentam melhor e que saem deste problema antes, né? Vão levar mais vantagem em relação aos outros que estão demorando mais para sair, principalmente Brasil e Estados Unidos, né, que não conseguem se liberar por conta também do negacionismo, né, e das políticas ultraliberais. Vai demorar muito mais ainda, não sei se sai, né, desse problema. Mas agora a gente também tem, em novembro, provavelmente, né, eleições nos Estados Unidos, né, a tendência aí é uma derrota, né, e a não reeleição do Partido Republicano com o Trump, né, e a retomada aí, provavelmente, da Casa Branca com o Joe Biden, né, dos democratas. Historicamente, geralmente, os democratas, eles têm, né, no Oriente Médio, um pouco mais de foco, né, em relação à América Latina, por exemplo. Geralmente, a América Latina ela tem um pouco mais de foco por parte dos republicanos, né, quando estão no poder. Então, enfim, né, a China, a Rússia, né, vem fazendo esse enfrentamento forte, principalmente do ponto de vista da política econômica, né, da política, e a Rússia principalmente com a questão do petróleo e a China principalmente com o comércio, né, que é, então, digamos assim, o novo modelo, né,
de disputa, menos armamentista e mais em cima da retórica e da política econômica, né, e do comércio entre as nações, né? Então é interessante, né? Quem trabalha bastante essa pauta de ver os próximos 2 anos, né, uma mudança bastante profunda na política mundial, na geopolítica mundial, né? E agora em novembro vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos e vamos ver o que vai acontecer no Brasil, né? Porque a Casa Branca hoje é uma escora que o bolsonarismo usa, apesar do Trump, né, fazer de conta que é amigo do Bolsonaro e fazer de conta que apoia o governo brasileiro, né? Daqui a alguns meses eles perderão esse importante aliado, né? Então vamos analisar com bastante atenção os próximos passos. Dando um comentário aqui para nós aqui o Rogério. Só o depoimento do ministro Guedes que não pode ajudar a microempresa, porque vão perder dinheiro. Ali deram todo o sinal de que eles estavam fechados com o Centrão, com troca-troca, tudo tirando o foco do crime dos filhos do Bolsonaro. Aqui a política econômica do Guedes ali, né? Por isso que o PSDB está alinhado com isso, né? E nada para os pequenos e tudo para os grandes. E o PSDB é dos grandes empresários. Então a postura deles, eu diria que está até coerente. O Zezé aqui, Almeida, toda a articulação para o golpe no Brasil foi realizada no governo Obama-Clinton. Está correto. A Hillary Clinton. Trump é o fim, igual, porque Bolsonaro não tem muita esperança em Biden. E o Sanders, candidato a presidente dos Estados Unidos lá, acredita numa nova fase da geopolítica americana. Olha, concluindo aqui, ó, essa semana, onde surgiu aqueles protestos em Seattle, nos Estados Unidos, eles fizeram a comuna lá. Olha o interessante que eles fizeram. Essa comuna, quando eles, no ponto de vista histórico, foi feito na França lá no século XIX, e aonde os franceses lá, organizados, ocuparam a cidade de Paris por 3 meses e criaram uma administração própria. Fizeram uma revolução socialista lá. Em Seattle, eles estão fazendo uma comuna também, e o lema é o seguinte, é sem polícia. Aqui não tem polícia, sem polícia. E a polícia, né, no Brasil, mais do que nunca, ela é um braço armado das elites. O maior exemplo que nós tivemos ali daquele PM que foi lá num condomínio de luxo lá e foi humilhado pelo agressor, estava batendo na mulher e mandou o soldado embora. Vai embora que aqui não é a favela, vagabundo. Falou assim com o cara. Então a polícia é o braço armado. Em Seattle, eles estão criando lá comuna, claro. A gente sabe que é muito difícil se sustentar uma comuna dessa, né? E quem tem as armas acaba prevalecendo, né? Mas é uma experiência interessante aí que a gente pode estar dando uma observada aí mais de perto. Bom, Diogo, chegamos a 1h, 8 minutos e 29 segundos. E, bom, aí faz as tuas considerações finais aí desse giro da semana aí, que foi bem interessante. Então, obrigado, Antônio, por mais essa oportunidade, né? Uma boa noite especial para ti, para tua família, para os internautas que acompanharam hoje à noite aí, vão continuar, né, acompanhando nas redes, né, depois da nossa gravação. Dizer que é uma satisfação e que a gente vai continuar, né, da onde a gente está, usando as armas, né, e os mecanismos que temos, né, para estar informando as pessoas, para estar compartilhando, né, informação, desmentindo fake news, né, e combatendo aí esse governo fascista, né, que a gente não vai diminuir, né, 1 milímetro, né, a nossa condução e nosso avanço para chegar nesse objetivo que é tirar Bolsonaro, tirar Mourão e fazer eleições livres no nosso país, sem fake news, sem ameaça de militar, né, de pijama,
enfim, vamos continuar firme e forte, meu companheiro. Abraço e boa noite a todos e todas. Legal, Diogo. Boa noite, uma boa semana e vamos continuar aí na luta aí, tá? Porque uma tarefa de todo cidadão é de derrotar esse fascismo aí. Uma boa noite para todos e para todas. E domingo que vem, 16 às 18 horas, se nenhum imprevisto acontecer, estaremos aqui com o Giro da Semana. Uma boa luta para todos e fora Bolsonaro. Boa noite. Boa noite. Fora Bolsonaro. Abraço. Boa semana. E o Rogério, parabéns, boa live, boa noite, obrigado, Rogério. José Marques, eles ajudaram a construir Bolsonaro e agora tentam se livrar. Volta PT. E o Zé de Almeida, parabéns pela iniciativa, obrigado. Voltaremos.